Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Explicando temas difíceis com Ana Paula. e Helena. E hoje nós vamos falar sobre métricas. Vamos medir minha cabeça. Vamos medir a Helena. O que será que nós vamos medir? E aí, Helena, o que nós vamos medir hoje? Acho que a gente vai medir um livro. Medir um livro? Um livro. Esse livro aí que é o próximo que vai ter que ler pra escola, né? Não é esse. Não é esse? Não, outro. É outro? Então tá bom. Bom, mas se a gente tá falando de livro, texto, né? A gente vai medir alguma coisa. O papo de hoje é sobre como a gente avalia, mede modelos. De A? De IA. Mas eles não têm uma fita métrica lá dentro. Então, mas quando a gente tá falando de IA tradicional, vamos supor, né? IA que mexe com número, que vai medir se a Helena vai pagar a fatura do cartão de crédito. Você tem cartão de crédito já? Não, tem Vamos cartão medir. de débito. Vamos medir se o time da Helena vai ganhar ou não o jogo, pra ver se Não, eu nem torço. Você nem tá torcendo mais? Não? Não. Então, quando a gente vai medir alguma coisa que vai acontecer, como que a gente sabe se o modelo acertou ou não? Quando aconteceu. Quando aconteceu, exato. Né? Então, aquele fato acontece e aí você sabe se ele errou ou acertou. Né? E como a gente treina com dados históricos, a gente já sabe o que aconteceu, certo? Então, a gente usa uma parte dos dados para treinar, uma parte dos dados para testar, outra parte dos dados para avaliar. E aí, quando ele tá acertando ali por volta, sei lá, de 80%, 85%, né? Mais que a gente coloca o modelo para funcionar, a gente vai avaliando conforme ele vai acertando ou não. Agora, e na IA generativa com texto? Como será que a gente avalia? Não, eu acho que eles têm uma fita métrica lá dentro, né? Aí Então, mas eles medem o texto. Então, mas vamos pegar um comparativo. Você teve que fazer um trabalho de inglês esse final de semana, certo? Aí fica muito fofis. Uma das coisas que você tinha que fazer, que a professora deu como regra, era o quê? Que tinha usar 50, 70 palavras, nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Então, um dos critérios é fácil de medir. Eu vou lá e conto palavras. 1, 2, 3, 4, Certo? 5. Agora, outro critério que ela vai usar. Se você falou no trabalho sobre o que era para falar. Era para falar de você, era para correlacionar com as revistas que vocês tinham lido em sala. Então, ela vai correlacionar. Só que ela é um ser humano. Então, ela consegue ler e ela consegue avaliar se você tá falando sobre... Ela não vai saber se aquilo lá que você escreveu é verdade sobre você, porque ela não te conhece profundamente. Mas você falou sobre você, a princípio ela tá acreditando. Sim. Mas você concorda que são critérios subjetivos? Como assim? Não é uma métrica, não é algo que vai lá e conta, ela avalia. Sim. Mesmo texto de português, quando você faz uma redação, né? Tudo bem, você pode ter uns critérios, o estilo, o número de parágrafo, se você escreveu ou não a palavra certa. Mas tem um pouco de subjetividade no sentido do professor ou não gostar daquele texto. Que nem no MasterChef. Pode ser que os chefs gostem de uma coisa gostosa, O gosto. mas pode ser que no paladar deles, eu não gosto, Eu não gosto de comer aquilo, então eu não gosto daquela comida. eu não vou gostar, nem que seja comida boa, nem que seja ruim. Agora, quando a gente tá falando de uma IA generativa, a IA não tem gosto. Certo? Então, quando ela vai dar uma resposta, você tem que avaliar se aquela resposta tá certa ou errada. Sim. Por quê? Porque se você mandar ela fazer, mesmo que ela não tenha um conhecimento sobre aquilo, ela vai responder. Ela vai responder. O famoso, na minha época, a gente falava que era um encher linguiça. Então, né? Porque a linguiça você vai enchendo de coisa. Então, o texto, ela vai gerando. Então, logo no começo... Era, fale sobre tal pessoa, os artigos. Ela inventava um monte de coisa. Então, isso que a gente chama alucinação, né? E a alucinação é uma característica, não é um defeito. Ela foi feita para alucinar, ela foi feita para ser criativa. Tá? Mas a gente tem que ter um jeito de medir, porque uma coisa é você usar ela
por exemplo, você pede para ela melhorar o texto que você escreveu. Aí você lê, você fala assim, realmente, ficou melhor. Gostei, né? Você você gostou. Agora, imagina que uma empresa vai pôr uma IA generativa para tirar dúvidas de produtos para os clientes. Ela não pode responder errado. Ela não pode responder errado, senão a empresa vai ter um problema. É um grande dos problemas. Exato, né? E aí você tem... A gente tem que ir tirando as coisas assim, senão a Helena fica se distraindo no meio do vídeo e perde concentração, né? Era um pato. Não, era um pintinho, não é um pato. Não, é um pato. Não, a galera opina se isso daqui é um pintinho ou um pato. Tenho minhas dúvidas que é um pato. Não, era pra ser uma galinha. Não, pera. Então vamos voltar aqui ao assunto da métrica, depois de desviar a atenção, né? Agora, imagina que você mandou ela fazer um resumo. Você pôs um texto grandão lá, o seu livro que você tem que ler. Você pegou o livro lá... Ao contrário. Assim, você pegou o livro lá em PDF e mandou a IA fazer um resumo pra você. E você fala que esse resumo tem que ter tantas palavras. Beleza, as palavras você vai lá e conta, acertou ou não. Agora, você tem que confiar nela pra saber se o resumo que ela fez tá certo. Tá certo. Certo? Se eu tirar 0, eu vou ocupar a IA. Então. A IA. Mas assim, como que a gente pode comparar se um resumo tá certo? Né? Você pode ter palavras, né? Os pontos principais. E isso tudo é difícil medir. Mas já tem muita gente pesquisando e já tem algumas métricas. Então, por exemplo, você vê a intersecção de palavras. A mesma coisa quando você vai responder. Você vai responder, você tem que procurar, você tem que ter a resposta correta e comparar se ela está respondendo aquilo que era esperado. Então, você faz testes. Eu tenho essas 10 perguntas aqui que eu sei a resposta. Então, eu vou mandar para a IA para ver ela responder e vou comparar se a resposta está certa ou está errada em termos de palavras, né? Só que aí, não só no português, mas principalmente no português, a gente tem uma questão de sinônimo. Eu posso responder a mesma coisa usando palavras diferentes. E eu posso perguntar a mesma coisa usando palavras diferentes. E ela tem que ser capaz de entender aquilo. Né? Então, até a gente, às vezes a gente tem dificuldade para entender uns sinônimos, né? Então hoje a gente já tem um monte de métricas isso. E essas métricas são relativas às tarefas. Né? Então, se eu quero fazer uma sumarização, quero fazer um resumo, se eu vou fazer métricas de pergunta e resposta, né? E aí já tem gente inventando um negócio que é... Quando a gente não fala IA generativa, né? A gente chama de LLM, Large Language Models, modelos grandes de linguagem. Uhum. Aí já tem gente que criou um negócio, LLM as a Judge. Judge é juiz. Você lembra do teste do Alan Turing? Lembro. Então, que tinha um juiz, ele fazia uma pergunta e aí ele tinha que saber que quem estava respondendo era uma pessoa ou uma máquina, certo? Certo. Então, agora eu faço assim, faço uma pergunta para IA, ela responde, aí no lugar de eu, humano, ir lá e avaliar ou criar uma métrica que vai fazer, sei lá, contagem de palavras, que vai fazer uma comparação, alguma coisa, eu uso uma outra LLM para avaliar a resposta. Então, tipo, um modelo avalia outro modelo. Eu não sei se eu concordo muito com isso, porque é aquela coisa assim, né? Uma máquina avaliando outra máquina. Eu acho que devia ser, tipo, uma segunda opinião. Pode ser. Que nem médico, que às vezes não vai num médico. E mas a gente vai em outro médico pra ter outra opinião. Exato. Na verdade, você tá fazendo isso. E é por isso que uma das coisas muito importantes é a diversidade de modelos. Porque você vai ter modelos que são muito bons para determinadas tarefas. E você pode melhorar esses modelos. Você pega esse modelo. Então, a gente tem modelo da IBM, a gente tem modelo da Microsoft, a gente tem modelo da Google, a gente tem modelo da Amazon, a gente tem o chinês lá, o DeepSeek, e tem uns que são gratuitos, tem modelos aqui no Brasil, tem uma empresa aqui no Brasil que chama Maritaca. Maritaca é um passarinho, né? Parente lá do papagaio. E eles estão treinando um modelo em português.
né? Então, você pode ir lá pegar um modelo que é base, né, que você garantiu que foi treinado com dados que não tenha viés, que não fale mal de ninguém, que não fale palavrão, que não tenha palavras, né, inadequadas, dados inadequados, porque você não pode pegar um livro que você não comprou, você baixou o PDF na internet e treinar o seu modelo. Mas tem gente que fez isso. Tem grandes empresas que fizeram isso. Então, assim, você não pode. Então, você pode pegar um modelo que é base, que ele não vai ser tão bom para responder já tudo de cara, pôr com os seus dados. Então, se você é uma empresa, com os seus, né, com as suas informações, Então, tipo, melhorar esse modelo, que a gente vai fazer um fine tuning. É que você não é dessa época, mas no rádio, quando a gente tinha que achar a estação de rádio, a gente tinha que ir virando o botãozinho lá até encontrar o sinal certo. Por isso que é isso, tunar. Tipo de carro? Tipo de carro, só que no carro é digital, você aperta o botão. Antigamente era você virava o botãozinho. Então o tuning é isso, você fazer o fine tuning é um ajuste fino. Então você vai melhorar o modelo para ele responder sobre o que você quer. Você vai ensinar mais ele, entendeu? Ô, mãe, mas tipo, a gente podia pegar um modelo e treinar ele? Pode, a gente pode fazer fine tuning. Vamos gravar um vídeo sobre isso? Eu quero fazer um fine tuning. Não é tão simples, mas tem código, a gente pode fazer um fine tuning. Você tem outras maneiras, você tem o que a gente chama de RAG. O RAG é mais fácil? Então, o RAG, você pega o seu texto, você vai criar uma base de dados com aquele seu texto, e a IA vai consultar essa base de dados. Pessoal, se vocês quiserem que a gente grave um vídeo ensinando a pegar e treinar um modelo de IA? Tem outras coisas. Tem uma outra coisa que a gente fala de alinhamento. Então, você tem um negócio que, por exemplo, se o modelo não está respondendo alguma pergunta certa, vamos supor que você perguntou para o modelo quem descobriu o Brasil. E o modelo não sabe nada no Brasil, ele inventou uma resposta. Você pode, para essas perguntas específicas, você ir lá e ensinar ele para aquelas perguntas como que ele deve responder. Entendi. Então, isso você consegue fazer na sua máquina. Você não vai precisar de um supercomputador com um monte de GPU, com um monte de coisa. Mesmo o fine tuning, você consegue fazer também. Então, tem várias maneiras de você melhorar esse modelo, né? E aí, quando você melhora, você tem que ter várias maneiras de medir. Só que essas métricas estão em desenvolvimento. E você pode criar a sua própria métrica. Que nem a gente falou lá da sua loja, né? Se você tivesse uma loja, vamos supor que você tem um concorrente. E aí ele pergunta de um produto lá. O modelo, como ele foi treinado com um monte de coisa, ele poderia ter uma informação do seu concorrente e responder do seu concorrente. Banco tem muito medo disso. Aí você pergunta, quanto que tá a taxa de investimento? E aí você tá no banco X, ele responde a taxa do banco Y. Não dá certo, né? Então você pode ter uma métrica, por exemplo, que conta se na resposta tem falando do concorrente. Aí você põe os nomes lá do que você quer que procura. A, B, C, D, I, E. Aí ele vai procurar e vai falar assim, não, falou 5 vezes do A, 3 vezes do B. Entendeu? Se a resposta tiver isso, não manda a resposta. Gera outra resposta. Você tem métricas para avaliar o seu prompt. Porque você sabe que o prompt é importante. Você tem que saber o que você vai perguntar. Você já fez isso quando você for fazer seus trabalhos e quando você for gerar a imagem. Se você não fala direitinho o que ele quer, ele gera algumas coisas, ele assume ali pra gerar, né? Não, mesmo se a gente escreve, tem coisas que ele muda. Tipo, eu fui fazer uma imagem pro meu trabalho de inglês e eu queria fazer uma imagem minha na IA, né? Aí eu mandei uma menina de cabelos curtos. Aí ele foi lá e fez uma menina de cabelo longo. Então, às vezes ele não se comporta, né? Então, ele alucinou, né? Então, ele não tá fazendo o que você pediu. Então, você tem várias maneiras de testar, mas a gente ainda não tem, diferentemente dos modelos tradicionais, que você já tem métricas, né? Que nem a acurácia, que eu falei, que você vai lá e vê quantas vezes ele acertou o resultado. Você não tem muito isso, né? É muito subjetivo a questão do texto, né? Então, sim, uma resposta tá certa ou errada também depende do público que você quer. Pode, talvez, estar certa para um público ou ela tá muito densa. Vamos supor que é uma pergunta sobre um remédio.
Ele até respondeu certo, mas para aquele público ele pôs muito detalhe que eu não queria que ele colocasse. Eu queria que ele fizesse uma resposta mais simples, né? Então você tem que ajustar isso daí, né? Então essas métricas ainda. Mas tem o que a gente chama de Blue, Perplexity, tem uma que chama Rouge. Eles vão pondo várias métricas aí que são siglas. Eu vou deixar um link depois no vídeo, nos comentários, para quem quiser saber mais sobre essas métricas e até sobre esse negócio que estão falando aí, LLM as a judge. Ô, mãe, mas do negócio que a gente criar nosso próprio... treinar nosso próprio negócio, é pago? Se é pago? Não, não é pago. Não necessariamente é Então, pago. pessoal... Vai rodar só no seu computador. Mas não é pago. Você pode, agora você pode criar o que a gente chama, até isso daí pode ser para um outro vídeo, de agentes. Agentes você pode ter um modelo específico para fazer cada coisa. Vamos supor que você tivesse um modelo, um agente para te ensinar, para te ajudar com espanhol. Gente, eu não sei espanhol. Entendeu? Ou para te ajudar, por exemplo, matemática vai ser meio ruim, porque os LLMs são ruins para matemática, mas, por exemplo, para te ajudar, por exemplo, em geografia. Então, a gente pode pôr lá, você vai se comportar como um aluno do 6º ano que está aprendendo geografia desses tópicos, põe o conteúdo lá, entendeu? Então, pessoal, se vocês quiserem que a gente treine um LLM, deixem muitos likes, comentem o que a gente quer Ensinar a Helena a fazer o fine tuning de um modelo. O que vocês querem que a gente coloque, que aqui ensine a fazer conta? Não, conta é difícil, conta é complicado. Alguma coisa fácil. O que vocês querem que a gente ensine? E até o próximo vídeo! Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí, Tchau. conte mais pra gente como que vocês estão avaliando os seus LLMs sem o centímetro.